amados, assim começa a nossa rotina, todos os dias praticamente, agora de segunda a sexta-feira, a gente começa então às 4h pouco da manhã, isso já há alguns anos, com a oração da madrugada. E eu quero então compartilhar com todos que vão estar nos ouvindo hoje no nosso canal Rainha de Joelho, então, com o nosso querido pastor Valmir, superintendente da 4ª Região. A oração, realmente, ela faz parte da nossa vida. Isso tem nos inspirado. Por exemplo, a nossa vida, o nosso ministério, são 40 e poucos anos que nós temos tido essa alegria, esse prazer em ter a oração como parte da nossa vida e do nosso ministério. Quantas experiências, né, pastor? Quantas experiências maravilhosas. Em Altamira, né? Quando nós saímos de Teresina, né, uma capital, para ir para Transamazônica. Eita! Eu acredito que foi uma das maiores experiências para deixar sua família. Maiores. Né? Quero dizer aqui que você realmente cumpriu assim, com a sua missão, acho que ali consolidou seu ministério. Ali foi um aprendizado assim que, para a glória de Deus, a gente patinava, né, pastor Valmir, na lama, os carros, os ônibus. Meu Deus, foi naquele período, você lembra quanta violência naquele lugar, né? Para quem não sabe, por exemplo, Altamira, irmãos, é uma região do Brasil assim, onde tem muitas pessoas que cometem crime em vários estados do Brasil e fogem para a Transamazônica. Porque lá é o final do final, né? Então, a violência naquela época era assustadora, né? Mas a gente viveu um tempo assim, maravilhoso. Você lembra lá da experiência no Rio Amazonas? Né? Ai, como lembro. Lá no Meu Gurupá, Deus, lá no interior. Foi uma das maiores experiências minha, porque Piauí, Nordeste, a gente não via quase água, né? E a Transamazônica é um mundo de água. E eu num barquinho, né? Naquele popopozinho, que passava o dia andando naquele barquinho pequeno, e pastor Valmir, acredite, não tinha comida, né? O pastor que estava comigo, que era lá dessa região, dessa igreja, ele já tinha a prática de levar uma cuia com um pouco de farinha e ele só jogava na água lá, e pegava aquela água com farinha e tomava aquele chibé. Agora imagina uma nordestina, irmãos. Imagina a minha situação. Não conseguia tomar aquilo. Então, a gente vivemos um momento da fome ali naquele lugar, de chegar a quase desmaiar, porque cheguei na igreja no final da tarde, a irmã me disse, olha, os homens estão caçando, pescando, mas depois do culto vai ter o que comer. O pastor virou para mim e já tinha passado o dia todo sem comer. Pastor, a senhora consegue pregar? Sim, consigo. Pessoa menina nova, cheia de vigor, cheia de saúde. Ai, gente, começou a chegar os barquinhos. E um grande milagre aconteceu naquela noite. Pastor Valmir, vivi experiência assim do céu descer, da glória se manifestar. Meu Deus, milagre, avivamento naquele lugar que eu nunca esquecerei. Irmãos, por exemplo, vocês não têm noção desses locais que desse local que nós estamos falando. Por exemplo, é no centro do Rio Amazonas, assim. Por exemplo, em Gurupá. São 8 horas de barcos. Barquinho, que vai para o centro. Por exemplo, os nativos daquela região, eles têm o hábito só de jantar, eles não almoçam. Por exemplo, café da manhã é o que sobra da janta. Aí eles saem para caçar, para pescar. Vão chegar lá para as 5 horas da tarde. A mulher ainda prepara a janta, aí come, né? E dorme de manhã cedo. Essa é a rotina deles, tá certo? Agora, para quem está acostumado a tomar um café de manhã, almoçar, merendar, só ter uma refeição, bem dizer, no dia, assim, essa é a maneira deles. E Deus nos levou
para Israel. Né? Realmente foi uma experiência assim, subir o Monte Sinai. Monte Sinai. Por exemplo, Monte Sinai, para subir no Monte Sinai são 6 horas de caminhadas. Tem que começar a caminhada meia-noite para chegar às 6 horas da manhã. O frio, em primeiro lugar, é terrível. Lá é 0 grau. Por exemplo, tem que ter uma bota, né, própria, porque senão congela o dedo. Então, a pastora Célia, a subida da pastora Célia no Monte Sinai foi um milagre. Ela não tinha a mínima condição. E nós fomos os primeiros a chegar. Olha, gente, eu estava saindo, né, de uma crise muito forte, vivendo aquele momento, né, do problema de oclusão, né, com muitas dores, muitas dificuldades e muito fraca, né, fisicamente fraca, muito cansada, né, debilitada. E aí começou a nossa jornada. E muitas pessoas subiam naqueles animais, nos camelos. Né? Mas quando eu vou caminhando, meu marido me segurando, né, eu fiz uma oração a Deus. E eu pedi, Deus, dai-me força para subir ao Monte Sinai. Eu quero essa oportunidade, Senhor. Irmão, Deus me visitou naquele momento com uma unção de força, de energia tão poderosa da parte de Deus, porque, meu Deus, é uma altura cheia de acidentes, muito arriscado, né, pastor Rony? Muita pedra. Meu Deus, é algo assim que você vai subindo aquilo lá, você não imagina como é alto aquilo. E nós fomos o segundo casal de toda uma caravana que estava conosco, enorme. Nós fomos o segundo casal do segundo grupo a chegar naquele lugar. Aquilo, eu vi a manifestação, a glória de Deus na minha vida. Eu sempre sonhei conhecer a Coreia do Sul, porque lá está as maiores igrejas do mundo, na Coreia do Sul. Por exemplo, tem lá a maior igreja assim, local, que é do reverendo David Chu. E quando vê essa oportunidade que você me perguntou, você tem condição de ir? Eu só pensava em oração, 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 oração da madrugada. Meu sonho, meu Deus, vou viver algo novo de Deus. E aí eu disse para você, sim, eu tenho. Mas eu disse, eu tenho pela fé. O último milagre que nós podemos contar aqui sim. É nessa pandemia, né? Essa pandemia. Por exemplo, nós, como família, quando começou essa pandemia, a nossa preocupação era a pastora Célia ser infectada e o pastor Marcos, meu filho, sim. pelos estados clínicos deles, assim, com baixa resistência. Sim. E interessante, meus irmãos, como aconteceu. Nós ficamos aqui orando e pedindo a Deus proteção, nos resguardando aqui o máximo. Aí chegou o tempo, eu fui vacinado. Né? Quando eu fui vacinado, a pastora Célia é infectada. Marquinho, né? Primeiro. O Marquinho foi infectada, a Célia foi, nossa, meu Deus, e agora? E agora, Jesus? E Deus, meus irmãos, mais uma vez ele provou que ele é Deus. Glória a Deus. A pastora Célia venceu a Covid, o Marcos venceu a Covid. Só Deus. Você está entendendo? E nós só temos a louvarmos ao Senhor e queremos aqui com esse testemunho dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo, Deus não falha. Nunca. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Chegamos então em mais um final do nosso programa no YouTube, Rainha de Joelhos. Que Deus abençoe. Beijo, até a próxima sexta, se Deus quiser.